Vai lá. Atenção. Bom dia, meu nome é Simone Alvarez, sou mestranda na área de Direitos Fundamentais e Novos Direitos. E esse trabalho vai abordar a licença compulsória em contraste ao acesso a medicamentos, que a princípio aparenta ser uma dicotomia e na verdade não existe. Então, vamos lá então. Até 1967, havia uma discussão se medicamentos deveriam ser ou não patenteados. Então, em 1967, o ato institucional número 2, que aconteceu, foi vedada a patenteabilidade de produtos farmacêuticos. Em 69, ficou proibido definitivamente que produtos farmacêuticos, tais como medicamentos, fossem patenteados. E então, depois disso, começou o seguinte: o investimento financeiro de outras empresas. Será que isso não desestimulava outras empresas a investir em medicamentos no Brasil? Desestimulava. Em 1996, depois do Brasil ter assinado o Acordo TRIPS em 1994, o Brasil percebeu que tinha, assim, não é que ele percebeu, realmente ele foi obrigado a incorporar na legislação uma proteção aos medicamentos. Então, em 96, veio a Lei 9279, que preveu a patente a todos os medicamentos, a produtos farmacêuticos, para que estimulasse inventores, criadores a produzir e lançar medicamentos e vender aqui no Brasil. E assim surgiram as patentes de medicamentos. Deixa eu trocar aqui o registro. E aí, o que a gente pode extrair dessa situação? Os medicamentos passaram a ser patenteados. Mas o que veio a ser uma patente? Uma patente é um título de propriedade otorgado pelo Estado para o inventor que criou um modelo de utilidade ou uma invenção, tanto que tem as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade, que para que ela serve? Ela serve para impedir que terceiros fabriquem, vendam, usem o objeto da patente. Dessa forma, só o inventor que tem lucro, ninguém mais. Por isso justifica que o preço de um remédio na vigência de uma patente seja muito mais caro. E inclusive, quando uma patente termina, expira, depois de 20 anos, o preço do medicamento cai 98%. É uma queda drástica. Enfim, mas a princípio a gente pensa, poxa, se é uma coisa que prejudica, para que vai patentear? Tudo bem, estimula a empresa? Estimula, mas vamos combinar, uma queda de 98% significa que o remédio em algum momento foi vendido bem caro. E por que isso? Por que é caro? Porque é caro? Porque é justo, apesar de tudo, é justo que seja um pouco mais caro no início. Porque, vejam só, uma pessoa que cria um remédio gasta em torno de 10 a 15 anos para estar pesquisando, produzindo medicamento. E o gasto é uma cifra de em torno de 800 milhões a 1 bilhão de reais que uma pessoa investe para poder criar o medicamento. Então, não é uma mera criação. O inventor está lá pensando, uma manhã de domingo, que cria o medicamento. Não é bem assim. O inventor, essa invenção, esse processo se chama pesquisa e desenvolvimento. Demoram 4 fases. As fases são estudo inicial, que escolhe uma molécula-alvo, procura entender a determinada doença e pensa em algum medicamento para atacar essa molécula-alvo da doença. Depois vem a fase pré-clínica, onde testa o produto em animais para ver se é seguro testar em humanos. Aí depois que vê que é seguro testar em humanos, testa em humanos, gradativamente aumenta a quantidade de humanos. Se ninguém tiver algum problema sério, espera-se que não, aprova-se na Anvisa. E aí o que acontece depois de estar inserido no mercado? E aí vai ver se usa monitorado por um tempo, e isso vai gastando tempo, vai dinheiro, e enfim, ninguém está inventando por filantropia. Vamos combinar, todo mundo que vende alguma coisa quer obter retorno. Ninguém faz
forma, temos um medicamento pronto, um medicamento caro. E aí o medicamento caro, a princípio, pode vir, caso haja uma necessidade, uma licença compulsória. O que é licença compulsória? A licença, essa licença compulsória é um instrumento previsto na Lei 9279 e no Acordo PRISC, que foi o PRISC, o que ele fez? Ele criou as patentes, obrigou os países signatários a incorporar esse instituto nas suas leis. E, em contrapartida, para não ficar só na questão negativa, ele criou também diversas modalidades de instrumentos para contrabalançar, mitigar, no caso de uma patente estar tendo um impacto negativo. E nesse caso, no caso de estar havendo uma questão negativa da patente, simplesmente vai ser aplicada ou a licença compulsória ou outras meios de mitigação. A gente trabalha com a borda da licença. Ela também, o acordo PRISC, ele usou o termo outros usos sem utilização do titular da patente. O que é a licença compulsória? Ela é um instrumento que após 3 anos do medicamento inserido no mercado, pode ser concedida, ou melhor, é decretada pelo poder público após esses 3 anos por um processo judicial ou administrativo, no qual o inventor é intimado a se manifestar. Existem alguns tipos de licença compulsória, que é o abuso de direito, poder econômico, não exploração, comercialização insuficiente, ou seja, o inventor não está fabricando a quantidade necessária para a demanda. Ou então a licença de dependência, escrevi 2 vezes, enfim, a licença de dependência, que é a patente que tem uma patente de um medicamento, eu quebrando a patente desse medicamento, e dessa forma, podendo descobrir como ele é feito, eu posso criar algum outro medicamento, ou seja, essa é a patente de dependência. Mas não é o objeto principal daqui ainda. Como eu estava dizendo, o inventor é intimado, ele é citado para se manifestar no prazo de 60 dias. Se ele não se manifesta, é considerada aceita a proposta de licença compulsória nos termos que o presidente sugeriu. E se ele se manifesta, o INPI vai decidir se vai conceder o prazo de vigência e as condições da patente. O INPI, Instituto de Propriedade Intelectual, Industrial. Vamos lá. Quem pede não pode ser qualquer um. Eu não posso chegar e falar, eu quero a licença compulsória de remédio. Eu não posso pedir uma licença compulsória do remédio que eu tomo. Eu não sei por quê. Porque eu não tenho legítimo interesse, eu não tenho capacidade técnica e econômica para fabricar esse medicamento. Só pede licença compulsória quem pode fabricar o medicamento, quem tem capacidade técnica, capacidade econômica, pode ser um presidente que vai, através do seu dinheiro, mandar alguém fabricar, ou um laboratório ou organismo governamental. Assim, esse procedimento eu expliquei anteriormente, que é a questão do prazo de 60 dias, que o INPI vai decidir, enfim, essa é a questão da licença compulsória no geral. Aí começa a situação a pegar mais fogo, que é a licença de interesse público. Essa licença de interesse público, que está prevista na lei, ela é utilizada para casos de emergência nacional e iminente perigo público. Aí é que reside o problema. Então, o que seria então a emergência nacional? A emergência nacional é o perigo nacional, né? Mas não precisa ser no país inteiro. Desde que uma boa parte do território esteja atingida por uma doença, vai ser decretada, pode ser decretada por emergência nacional. Já o interesse público pode ser local, pode ser do meu estado, pode ser do meu município, e o município pode decretar o decreto de licença compulsória através do prefeito. Tudo bem que a patente é algo nacional, mas o fato da licença compulsória ser necessária só para o município apenas impede que o município, no decreto, comece a